Oi, você tá bem? Tá bem mesmo? Mas você está plantando esse bem? Mas você está dividindo esse bem? Não? Então este é o momento. Na lição de número 8, a lição de hoje vai trazer o tema Vale a pena ser bom. Então, antes de começar a falar da lição, é preciso estabelecer dois critérios. O que é que vale a pena e o que é ser bom. Vale a pena é um sentido de algo recompensador, é um sentido motivacional. Passamos por dificuldades, as serpentes estão nos mordendo, o veneno corre, as pessoas nos atacam, nos perseguem, mas no final há uma recompensa, então vale a pena. Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios 4, 17 ao 18, por isso nós não desanimamos, muito pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o nosso corpo se corrompa, o nosso homem interior, o nosso espírito, a nossa alma se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa dificuldade que passamos agora, produz um eterno peso de glória, produz uma expectativa, porque nós sabemos que as dificuldades que passamos aqui é para nos mostrar que a nossa vida não é aqui, que somos cidadãos do céu, acima de toda comparação que há, não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas que nós vemos. Tem muitas pessoas que só olham para as dificuldades, mas nós atentamos para as que não vêm. Em vez de você pensar na dificuldade, pense no Deus que resolve todas as dificuldades. Em vez de você pensar no problema, pense no Deus que resolve todos os problemas. Porque as que se veem são temporais, as nossas dificuldades são temporais. Se a nossa felicidade é temporal, imagina a nossa dificuldade. Porém, as coisas que nós não vemos, as coisas do céu, elas são eternas. Então, algo que vale a pena é algo que no final tem uma recompensa, tem um galardão. Você pode passar por dificuldades, pode passar por zombação, pode passar por muita coisa, mas no final você vai perceber que valeu a pena. E é muito interessante. Agora, o que é ser bom? De forma bastante simples, a Bíblia diz que Deus é bom. A Bíblia também diz que Jesus é Deus. Logo, Jesus é bom. O que é ser bom? Ser bom é ser Jesus para as pessoas. Então, começa a lição a respeito da bondade. E a lição ela traz algo interessante. Muitos, de forma errada, pensam que ser bom é ser bobo. Porém, este é o pensamento do mundo. E a amizade com o mundo é inimizade com Deus. O mundo é diferente de Deus. Deus vai dizer que a sabedoria do mundo é loucura. Então, o Evangelho vive o mundo de cabeça para baixo. O Evangelho onde o maior é o que serve, não é igual no mundo. Então percebam que em Jesus nós nos tornamos nova criatura. Nosso coração é mau. O próprio Jesus falou que do nosso coração saem os maus desígnios. O nosso coração, o coração do homem é mau. Mas em Jesus nós somos bons. Por isso é necessário que o homem nasça de novo. O amor de Deus nos torna pessoas melhores. Não somos nós que somos bons. Ele é bom e a glória dele, a justiça dele recai sobre nós. Por isso nós somos feituras, imagens e semelhanças de Jesus Cristo. Jesus, ele é mudança de vida. Ele traz o renovo para nós. Deus, em sua essência, ele é bom. Deus não criou o mal. A perversidade ele é fruto do nosso pecado, ele é fruto das nossas transgressões que afastam a presença de Deus de nós. Então, nós devemos ser capazes de amar e de tratar as pessoas com bondade, porque Jesus habita em nós. Nós chegamos a um ponto de dizer, porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo ele vai falar isso em Romanos. O bem que eu quero fazer, eu não faço, eu não consigo fazer. Eu quero, mas eu não consigo. Mas o mal, falar mal dos outros, desejar a mulher dos outros, cobiçar, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará deste corpo mortal? Glória a Deus, graças a Deus que a resposta está em Jesus Cristo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, não mais eu vivo, não mais a minha carne vive, mas agora Cristo vive em mim.
e em Jesus eu consigo ser bom, em Jesus eu consigo cumprir a lei, em Jesus eu sou uma nova criatura. E agora eu devo produzir frutos, eu devo viver como salvo. E sabe o que é ser salvo? É você não tentar ser salvo, é você viver como salvo. Muitas pessoas salvas ainda vivem tentando ser salvas, tentando se justificar. Mas nós já somos salvos, então viva como um salvo. Sem o Espírito Santo de Deus em nós, nos tornamos cruéis. Percebam que Jesus, ele é o nosso lado bom. Se nós tiramos Jesus, ou a pessoa que não tem Jesus, só vai achar nela maldade, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que nós estamos condenados, e Jesus, ele morreu no nosso lugar para nos livrar. E todo aquele que nele crê, todo aquele que o aceita, não está condenado, pois recebe a vida eterna. E sabe o que é vida eterna? Conhecer Jesus e o Pai. Todos aqueles que o conhecem e recebem seu Espírito não serão condenados. Esta é a vida eterna, é conhecer Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz, eu sou a verdade. Se você conhecer Jesus, você será liberto. Então, a leitura bíblica em classe está no livro de Provérbios, capítulo de número 11, versículos 17 ao 31, que traz até um belo contraste a diferença do homem bom e do homem mau. No tópico 1, traz, ande com o bom e você será como ele. É aquele negócio, me diga com quem andas e te direi quem és. Sabemos que o mundo sem Deus está cada dia pior. Esses dias são maus. São muitas as formas de violência e formas de maldade que nós temos que enfrentar. Como novas criaturas que foram geradas pelo amor de Deus, nós não podemos compactuar com essas obras da carne. Como um cristão, nós precisamos ser um agente da transformação. Jamais se conforme com a mentalidade perversa daqueles que não conhecem a Cristo. Aqui cabe uma reflexão interessante. Porventura, pode um homem cego guiar um homem que enxerga? Imagina um homem cego, um homem que não vê, dando instruções, guiando um homem que consegue enxergar. Isso não vai dar certo nunca. Então, como é que uma pessoa... A Bíblia vai dizer que o Deus deste século cegou a mente das pessoas. Então muitas olham, mas não veem, muitas escutam, mas não ouvem, não entendem. Então como é que uma pessoa do mundo que não é liberta pela verdade de Jesus Cristo pode influenciar uma pessoa que foi liberta, que foi gerada pelo amor de Deus? Como é que nós que agora conhecemos a Jesus Cristo, conhecemos o seu amor, conhecemos a sua graça, vamos nos deixar influenciar pelo ímpio, pelas pessoas que não conhecem o amor de Jesus? A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Deus, ele pega os que não são para confundir os que são. Ele pega as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Hoje em dia, as pessoas, quando são traídas, a ideia é dê o troco, devolva na mesma moeda, mas não, perdoe, ore pelas pessoas. A lição que Jesus traz é totalmente contrária à lição do mundo. Portanto, uma pessoa que conhece a verdade não pode ser ensinada, influenciada por pessoas que ainda não conhecem. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Se você não é capaz de influenciar, também não seja influenciado. Tópico 2 traz a seguinte lição: seja como um mestre, seja bom, seja Jesus para as pessoas, imite Jesus. Um cristão, ser cristão significa pequeno Cristo, o discípulo de Jesus Cristo. Então, ser cristão é você tentar ser o mais parecido com Jesus, que ele é o molde, ele é a figura, ele é o autor e consumador da fé, ele é o nosso foco. Então, ser bom não é ser covarde nem ser fraco, ser bom é ser sábio e ser forte. E Jesus, ele é o nosso exemplo de bondade. Jesus, ele veio como um Deus e ele enfrentou a cruz, ele enfrentou o martírio, ele enfrentou tantas coisas por nós. Pelas suas pisaduras somos sarados. Logo, Jesus não foi covarde, muito menos fraco, precisa ser muito homem para morrer. A Bíblia vai dizer que ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso nos dá o entendimento de que, por exemplo, você que é pai, você morreria por seu filho. Você que é filho, morreria por seu pai.
Você que é mãe morreria por sua filha. Você que é filha morreria por sua mãe. Tem muitas pessoas que morreriam por seus esposos, por suas mulheres. Tem pessoas que morreriam por seus namorados. Tem pessoas que morreriam por um amigo. Mas Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe aquele estuprador? Sabe aquele traficante? Sabe aquele pedófilo? Jesus morreu por eles também. Sabe aquelas pessoas que roubam, que matam? Sabe aqueles caras que destruíram as torres gêmeas, que mataram milhões de pessoas? Jesus morreu por eles também. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não temos merecimento algum de julgar as pessoas, porque elas pecam de forma diferente das nossas. Não existe pecadinho ou pecadão, todos somos pecadores e todos estávamos destituídos da glória de Deus. Paulo vai dizer que nós estávamos perdidos, nós estávamos acabados, mas Jesus chegou na hora certa e Ele nos livrou. Então agora nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Ele falou: assim eu fiz e vos deixei o exemplo, agora façam também. Então nós vamos ver aqui agora 3 características da bondade de Jesus. A primeira característica é que ele não fazia acepção de pessoas. Jesus, ele se relacionava com pessoas independente da sua posição social, com prostituta, com cobrador de imposto, com pecadores, com diversos tipos de pessoas. Mesmo ele sendo santo, ele andava com essas pessoas e só pelo fato de ele andar com essas pessoas, ele influenciava essas pessoas. Ele não era influenciado por essas pessoas. Então, não é pecado você ter amigos no mundo, mas você tem que você tem que continuar sendo você mesmo no meio das trevas. A luz deve brilhar nas trevas. E é interessante que, se você ler a Bíblia, você nunca vai ver Jesus pecar, você nunca vai ver Jesus mentir, você vai ver Jesus fazer nada de errado. Mas sabe o que as pessoas diziam de Jesus? Que ele era endemoniado. Diziam que Jesus ele era comilão e beberrão, andava com pecadores. Diziam que Jesus era filho de Bezebu. Chamaram Jesus de blasfemador. Bateram em Jesus. Você não vai agradar todo mundo. Por mais bom testemunho que você dê, vão ter pessoas que vão inventar coisas contra você. Então, se Jesus não agradou todo mundo, eu também não tenho obrigação de agradar. O que importa é agradar a Deus. Deus, ele conhece os nossos corações, ele sonda os nossos corações. Então percebam que Jesus era manso e humilde. A única vez que você vai ver Jesus mandando imitar ele nos evangelhos é em Mateus 11:29. Ele diz assim: aprendei de mim, aprendam comigo, eu sou manso e sou humilde. Interessante que uma pessoa se chamar de humilde, para nós é escândalo, porque uma pessoa que é humilde não vai dizer que é humilde porque ele é humilde. Mas ser humilde não é pensar menos de si. Ser humilde é pensar menos em si. Percebam que Jesus ele veio ao mundo, ele é Deus, e ele não teve por usurpação ser Deus, ele veio. E ele tinha uma lista. Jesus ele tinha uma lista de coisas a fazer: curar, revelar o Pai, trazer libertação, matar, vencer a morte, vencer o pecado. Então, Jesus, ele escreve o nosso nome no livro da vida. Sabe essa lista que Jesus tem? Ele foi arriscando: Alisson, Rebeca, Guilherme, Jean, Carla, Camila, Maria, Tayane, Luísa. O último nome foi o dele, porque ele deu a vida no nosso lugar. Ser humilde não é você pensar menos de si, achar que você não presta, que você não vale a pena. Ser humilde é você pensar menos em si, pensar mais nos outros. É você colocar as pessoas em primeiro lugar. É você até esquecer de você. Jesus deu a sua vida por nós. Diante de seus algozes, enquanto Jesus ele apanhava, enquanto ele era interrogado, ele permaneceu calado por amor. E a lição traz uma pergunta interessante: qual é a sua reação diante das pessoas que te maltratam? Como você reage quando pessoas te mandam indiretas, quando pessoas postam coisas assim, ou falam coisas para te denegrir, para falar mal de você, quando sua ex fala mal de você, ou quando seu ex, como é que você reage quando pessoas vêm contra você? Qual é a sua reação? As nossas obras testificam o nosso discurso. Vocês lembram de Pedro? Pedro falou: Jesus, eu morro pelo Senhor. Jesus, pelo Senhor eu faço isso, eu faço aquilo.
Na primeira oportunidade que teve, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ninguém pode morrer por Jesus sem que Jesus não tenha morrido por ele antes. Ei, nós só amamos a Deus com uma resposta. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor para com Deus é uma consequência do amor dele por nós. O mérito é todo dele, a graça é toda dele. Por isso que ele vai dizer, sem mim nada podereis fazer. Jesus ele demonstrava compaixão diante das necessidades alheias. Essa história então de um homem que estava saindo de uma cidade para outra. Daí, nesse caminho, né, que ele andava em deserto, não tinha carro, não tinha Uber naquela época, esse homem foi assaltado, ele foi espancado, ele ficou no chão quase como morto. Daí passou 2 pessoas religiosas que estavam indo para a igreja. Primeiro passou uma, olhou pro cara lá, se ele tocasse naquele cara, ele não ia poder entrar na igreja porque ele está sujo. Então, como é que eu vou para a igreja sujo de sangue? Não tem como. Depois passou um outro cara que também estava indo para a igreja e teve esse mesmo pensamento. Aí depois veio um outro cara que ele, aos olhos da igreja, ele era visto como um pecador. Aos olhos da igreja, ele era visto como um homem que não presta. Mas quem foi que ajudou o cara? Exatamente, esse homem que era julgado pela igreja, pelo religioso. E esta é a parábola do bom samaritano. A Bíblia vai dizer, não matarás, você não vai causar dano ao seu próximo, tudo bem. Mas a Bíblia, ela quer dizer o seguinte, você não vai matar, você vai preservar a vida. Tiago vai dizer, todo aquele que pode fazer o bem e não faz está pecando. Tudo bem, não foi eu que bati, não foi eu que espanquei aquele cidadão, mas se eu poderia ajudá-lo e não ajudei, eu sou pecador, eu sou tão ruim quanto aqueles que bateram nele. Nós temos que fazer o bem às pessoas, mesmo que não seja problema nosso. Mesmo que a gente não tenha feito nada de mal contra ela, se você pode ajudar, ajude. Esta é a parábola do bom samaritano. 2 religiosos não fizeram uma obra de Deus para fazer a obra de Deus. Porque amar o próximo é uma obra de Deus. Mas ir para a igreja, fazer os trabalhos na igreja também. Então a religiosidade é diferente de ser um cristão. E no tópico 3, no último tópico desta lição, que é bastante curta até, ela fala da recompensa, da maldade e da bondade. O que nós ganhamos em ser bons ou ser ruins? Será que vale realmente a pena? E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que tudo que plantamos um dia vamos colher. Aquele que semeia vai colher. Então, se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. É consequências. Cada ação exige uma reação. Então, se você trata uma pessoa com amor, é natural que você receba amor de volta. E se você trata uma pessoa com desprezo, é natural você receber o desprezo de volta. A vida tem dessas reciprocidades, nem sempre, mas tem. Ele diz assim, o pecado produz pensamentos enganosos, mas um dia receberão a recompensa por desobedecerem a Deus. Percebam que o pecado é um caminho sem dor para a morte. Então quem peca tem esse pensamento ilusório de que está tudo bem, de que está tudo bom. O pecado é um caminho sem dor para a morte, mas estreita é a porta para a salvação. A porta para a salvação é uma porta de perseguição, uma porta de luta, é uma porta de tribulação. Os discípulos vão dizer, o seu discurso é duro, tem que mudar de vida. É muito mais fácil matar uma pessoa do que mudar de vida. Então a porta estreita para a salvação é uma porta de dificuldade, é uma porta de choro, mas é vida eterna, traz palavras de salvação. Jesus vai dizer, quem quiser achar sua vida, perdê-la. Não tem o que fazer. Se você quer encontrar a sua vida, você vai ter que perder. Então, a lição de hoje, que diz que vale a pena ser bom, ela nos mostra o caráter de Jesus, o que ele fez, as obras que ele fez aqui na terra, e que nos impulsiona, nos motiva a nós querermos fazermos também, sabendo que no Senhor nada é em vão. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15:58, sejam firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor sua obra não é em vão. Então vale a pena ser bom, vale a pena ajudar as pessoas, vale a pena gastar tempo, gastar recursos pelas pessoas. Por mais que você não receba nenhum obrigado muitas das vezes, mas vale a pena ser bom. Ame as pessoas.